Graça e paz, amados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos, sem mais demora, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Te convido a você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31, que tem a parábola do rico e Lázaro. Todos acharam, amém? Iremos falar um poucos minutos sobre um assunto que muitos não gostam de ouvir falar sobre este lugar. Mas nós temos que falar. Não podemos falar apenas do lugar celestial, dos céus, mas devemos falar também do lugar chamado inferno. Existem dois lugares traçados para o ser humano. E nós temos que escolher para onde iremos nós. Um traçado por Deus, um que é o propósito de Deus, e outro a qual o inimigo, que é o culpado de Deus ter reservado este lugar. E muitos estão a caminho deste lugar. A palavra do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em toda a vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouves a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus, ministra a tua palavra sobre nós. E que todos que estão aqui compreendam o propósito do Senhor. E caminhem ao lugar que o Senhor reservou para aqueles que creem no seu nome e confessam ao teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Pai, ministra esta palavra sobre nós. Eis-nos aqui diante da tua presença. Precisamos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, nesta noite. Pai, transforma a vida nessa noite. Muda situações. Em nome de Jesus. Pai, destrói as forças do diabo, as obras que ele tem preparado, impedindo das vidas se chegar a ti. Que nessa noite seja quebrado as cadeias, seja quebrado os arcos, os laços de Satanás sejam quebrados nessa noite e vidas sejam livres para caminhar a tua presença e servir ao Senhor, ó Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podemos assentar. Uma realidade que nós vemos na palavra de Deus, uma realidade que nós cremos como igreja do Senhor, uma realidade que nós pregamos como ovelhas, como servos, como ministros de Deus, pregamos constantemente, quando temos a oportunidade de falar para alguém, nós estamos sempre falando do reino de Deus. E alguns não acreditam quando se fala neste nome, quando se fala em inferno, alguns não acreditam, alguns chegam a dizer, mas o inferno é aqui mesmo, onde estamos vivendo, e observar o mundo caótico que vivemos, a violência, as guerras, tantas coisas ruins acontecendo neste mundo, muitos chegam a julgar, a declarar que o inferno é o lugar onde estamos vivendo. Outros declaram que o céu não existe, que é uma utopia, que é uma pregação mentirosa dos crentes, mas nós pregamos o que cremos, nós acreditamos na palavra real de Deus, acreditamos e entregamos nossa vida ao nosso Senhor, e estamos aguardando o dia em que Ele voltará com os seus anjos para buscar a sua igreja. Aguardamos um dia tão esperado por nós, o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja do Senhor, acreditamos que existe dois lugares: existe os céus e existe o inferno. E não podemos negligenciar de pregar esta verdade. Precisamos esclarecer ao maior número possível de pessoas, a declarar, a mostrar na palavra de Deus que os céus é uma realidade, que os céus, Ele está preparado para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que se entregam a Deus. Mas também o inferno está preparado para aqueles que se esquecem de Deus, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que abandonam a Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios que os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. A história que lemos fala de dois homens, dois mendigos. Um mendigo pobre, que estava mendigando nesta vida. Um mendigo que estava à mesa daquele homem rico, a todo instante, comendo as migalhas que caíam da sua mesa. E hoje nós vemos tantas situações no nosso país, nas reportagens em outros países,
mendigos que estão numa situação tão difícil, mendigando, pedindo um pedaço de pão. E muitas das vezes são rejeitados. Eu tenho na minha mente a figura de um certo homem, um senhor de idade, aproximadamente uns 55 anos, 60 anos, dentro do trem, quando trabalhava e viajava de trem em 1995. E naquele momento, aquele moço sentava-se próximo aos passageiros, e ao lado daquele moço estava sempre vazio, porque as pessoas não queriam se aproximar dele, as pessoas não queriam estar próximo dele, porque o cheiro é insuportável. Geralmente, quando alguém vive nessa situação, ele é desprezado pela sociedade, desprezado pelo próprio governo. Mas a situação daquele moço era a mesma situação que nós vivemos hoje. Ele mendigava. Eu imagino que aquele homem rico, ele poderia ter condição suficiente para ajudar aquele moço, a Lázaro, a viver uma vida digna. E no costume romano, tinha sempre o costume de adotar alguém que vivia numa situação difícil. E Lázaro estava numa situação muito difícil, mas desprezado por aquele homem. E volto a dizer, 2 mendigos estavam vivendo juntos. Ele não percebia, olhava a situação de Lázaro, e talvez entendia que Lázaro era um mendigo, e ele era um homem de oposição, de uma classe alta, mas não percebia que a situação dele era pior do que de Lázaro. Lázaro, ele servia a Deus. Lázaro era um servo de Deus. E chegou no momento que Lázaro, ele morre. E diz a Bíblia que depois também morre também o rico. Os dois morreram. Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. O rico, ele foi sepultado. E agora do outro lado, no Hades, numa situação difícil, agora estava oposta a situação. Lázaro não era mais um mendigo. O mendigo agora era o rico, que vivia uma situação regalada nesta vida, que tinha uma classe alta, que tinha uma condição financeira boa, mas desprezou a Lázaro, desprezou a tantas pessoas. E agora, invertindo a situação, Lázaro é uma situação boa e o rico em tormentos. Ele clama a Lázaro para que porventura ele pudesse, pelo menos, aí até, ele clama a Abraão, que pelo menos molhasse a ponta do dedo na língua, para que aliviasse da tormenta que ele vivia. Existem escolhas que ela é irreversível. Existem escolhas que não terá volta. Existem escolhas que tomamos nessa vida que elas produzirão efeitos eternos. E às vezes não atentamos a entender que as nossas escolhas, por mais simples que seja, por mais pequena que ela for, ela produzirá um efeito extraordinário, seja bom ou seja ruim. As nossas escolhas, ela pode nos causar a vida ou a morte. A nossa escolha nos pode levar ao fracasso ou à vitória. A nossa escolha, ela está diante de nós. Deus nos dá toda a liberdade de escolher. Deus nos dá toda a liberdade de tomar decisões. Existe 2 lugares determinados.
Existe dois lugares preparados. Existe dois lugares em que aquele que entrar em um desses lugares nunca mais voltará. E às vezes achamos que está tão longe, mas pode ser hoje ou agora mesmo. Não tem momento traçado na minha vida o dia que eu vou morrer. Eu tenho que viver hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Eu tenho que viver hoje, aguardando a volta de Jesus a todo instante, porque não sabemos a que hora. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, como o relâmpago que ele corta do Oriente ao Ocidente, assim será a volta de Jesus. Não sabemos qual dia da sua volta. E diante dessa palavra, no momento em que aquele rico se encontra em uma situação muito difícil, atormentado pelas chamas, ele clama por socorro, ele clama por misericórdia. Mas não havia mais condições. A Bíblia diz que haveria um abismo entre o rico e Lázaro, entre o rico e Abraão, que nem Abraão poderia passar de um lado para o outro, e nem Lázaro poderia passar para o outro lado, nem o rico poderia passar, ambos não poderiam atravessar. Por quê? O tempo de escolha, o tempo de uma decisão, o tempo de um momento em que ele poderia tomar uma decisão definitiva para determinar o seu futuro, ele não tomou a decisão. Ele preferiu viver a sua vida da maneira que ele bem quis, a gastar o seu dinheiro da forma que ele bem quis, a desfrutar das suas riquezas da maneira que ele bem quis. Enquanto Lázaro, na sua humildade, na sua pobreza, embora pobre fisicamente, financeiramente, mas cheio da graça de Deus. Amados, não importa o que temos hoje, não importa se hoje nós temos uma casa simples ou moramos de aluguel, não importa se temos a bicicleta ou andamos a pé, não importa, mas se temos a graça de Deus, estamos ricos da presença do Senhor. Se temos Jesus em nossa vida, nós somos os mais ricos dessa terra. É por isso que o crente, ele vive sempre alegre, porque a riqueza dele não está nas coisas materiais. Os olhos dele estão olhando para os céus. Os nossos olhos estão enxergando coisas maiores. Enquanto os homens nessa terra estão vendo coisas grandes, futuros brilhantes nessa terra, lutam, gastam para crescer e crescer e crescer, e não consegue chegar ao lugar que leve a alma dele a ter uma alegria verdadeira. Enquanto Deus tem chamado a toda a humanidade a experimentar a sua graça. Deus tem chamado a todos a experimentar a sua graça. E nesta noite você veio aqui para ouvir de Deus o convite de experimentar a graça de Deus e ter a seu passaporte reservado, carimbado por Deus para entrar nos céus. O que Deus tem para mim e para você é maior do que esperamos. É maior do que nós imaginamos. Eu duvido que algum ser humano tenha a capacidade de imaginar a glória de Deus nos céus. Eu duvido
que ainda que João, na revelação que Deus deu a ele não conseguiu explicar, ou seja, ele não conseguiu ver tudo que tem no céu. Ele não conseguiu. E nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, por mais estudioso que seja, ele não conseguirá decifrar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para você, querido. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus reservou um lugar que Ele conquistou através do sangue do seu próprio Filho. Ele comprou morada para mim e para você. Volta a lembrar, como disse, os romanos tinham o costume de adotar alguém em situação como Lázaro. Eles tinham o costume de adotar aquela pessoa, de levar aquela pessoa a se levantar. Jesus, ele fez muito mais. Jesus, ele me adotou. Ele te adotou. E além de adotar, ele pega o seu sangue, coloca sobre nós, que é a única forma de declarar o DNA de uma pessoa na outra. O sangue de Jesus foi carimbado na minha e na tua vida, e por isso marcado. Eu e você temos o sangue de Jesus, temos o DNA, e passamos não apenas ser adotivo, mas filho de Deus. Eu e você não somos mais filhos adotivos, somos filhos lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Porque Ele o amou, Ele nos amou e entregou a sua própria vida por amor a mim e a você. Ele se entregou em nosso lugar, o lugar de condenação, a morte de cruz que estava proposta, a maldição que estava sobre nós. Ele levou sobre si para que eu e você tenhamos vida eterna. E você e eu temos o direito de escolha. Podemos escolher aonde vamos viver a nossa eternidade. Responda isso para você mesmo. Pergunta a sua alma. Certa vez Davi, ele disse para a sua alma: por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, descanse em Deus, pois ainda o louvarei. Ele falou para a sua própria alma. Você na sua pode declarar também assim: minha alma, aonde você vai viver a sua eternidade? Aonde você vai viver a sua eternidade? Nos céus ou no inferno? A decisão que você tomar hoje, volto a dizer, ela definirá o teu futuro amanhã, após a morte. Hebreus capítulo 9, 27 diz que um homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. A Bíblia não crê e não pregamos reencarnação. Depois da morte, esta vida acabou. Ficaremos aguardando o dia do juízo de Deus. É tempo de você tomar uma decisão com Deus. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir com a alma? No descanso de Deus ou no tormento eterno com Satanás? Deus te convida nessa noite a você tomar uma decisão diante do Senhor, a abrir o seu coração e entender que você é um ser humano criado por Deus, e você é um ser humano que Deus o criou com suas próprias mãos. Eu e você foi a criatura que Deus o fez
com suas próprias mãos e soprou o seu próprio Espírito sobre nós. A única criatura de Deus que tem um Espírito somos nós. Por isso Deus o ama, porque sobre nós está o Espírito de vida do Senhor. Mas Deus, por amar, Ele continua dando a oportunidade para que você não se perca, para que você não se distancie mais dEle. É noite de você voltar para Deus e tomar uma decisão com Ele e declarar: eu não vou ser lançado no inferno, eu vou subir para a glória com Deus. Eu não vou dar esse gostinho a Satanás de juntamente com ele ser lançado no inferno, porque o que ele mais quer é isso: iludir as pessoas, enganar as pessoas para ir juntamente com ele, porque ele está condenado eternamente. Não haverá volta para ele, não haverá perdão para ele, não haverá mais chance alguma para ele, e ele quer levar quantos mais ele puder com ele. E o que fará tu? Permanecerás longe de Deus? Continuará rumo ao inferno? Continuará indo em direção ao abismo? Deus convida para adorarmos a Ele, entramos em sua presença. Deus o convida para darmos uma volta e voltarmos à presença dEle, a viver na presença dEle. Eu creio que aqui existem muitas pessoas que estão afastadas do Senhor. No momento que ministrava no louvor, eu falava que às vezes a pessoa está ali na igreja, mas está longe de Deus. E muitos chegam a dizer: eu sou crente, mas dentro do seu coração ele sabe que está longe de Deus. Mas Deus não quer que você fique longe dele. Temos que tomar uma decisão, ou com Deus, ou com o diabo. É duro ouvir isso? É, mas é a realidade. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo. Deus não aceita dividir a sua adoração. Deus não aceita dividir aquilo que Ele criou. Deus não aceita que a tua vida viva dividida, adorando a Deus e adorando ao diabo, caminhando para Deus e caminhando para o diabo. Deus não aceita isso. Ou caminhamos para Deus, ou voltamos para Satanás. E nesta noite, Deus te convida a tomar essa decisão, a abrir o seu coração, a voltar a andar com Deus, a voltar a caminhar com o Senhor, a abrir o seu coração e dizer: não, eu não quero isso para a minha vida. Eu fui criado para viver uma vida digna. Eu fui criado para viver na presença de Deus. E não vou permitir que a minha alma seja destruída. Não vou permitir que a minha alma seja lançada no lago de fogo. Eu vou voltar para Deus e viver para o Senhor. O que Deus quer, querido? Que nós tenhamos alegria eterna. Deus não quer que você viva a alegria apenas nessa terra. O apóstolo Paulo falou: se nós vivemos só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha um caminho a traçar, ele tinha um projeto de Deus na vida dele. Ele tinha que pregar a palavra do Senhor, mas ele sabia que a vida dele não consistia apenas em viver nessa terra. Ele sabia que a vida dele tinha um futuro reservado na glória com Deus. Ele sabia que Deus tinha uma promessa, uma esperança reservada no coração dele, uma promessa traçada para que ele, após a morte, gozasse da maravilha que Deus reservou para ele. Nós também temos essa mesma confiança, temos a certeza que a vida que vivemos aqui na terra, nós vivemos de passagem. Há um lugar reservado para você.
há um lugar reservado para você nos céus. E esse lugar que Deus quer que você tome essa decisão e entre por ele. Esse caminho que Deus quer que você tome a decisão e entre por ele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que toma a decisão de andar neste caminho que é Jesus, ele não se arrependerá. Aquele que toma a decisão de andar no caminho que Jesus, ele provará da vida eterna, ele experimentará o gozo eterno, porque Jesus reservou os céus para aqueles que o adorem, a ele espírito e verdade, para aqueles que rejeitam a profanação do mundo, aquele que rejeita os convites mundanos, aquele que rejeita o que o diabo tem preparado, aquele que rejeita e o aceita o seu chamado, o seu convite. Nesta noite Deus te convida a você a renunciar às tuas vontades, a renunciar os teus prazeres, a renunciar o teu ego, a renunciar aquilo que te agrada, aquilo que satisfaz a sua carne e agradar ao Rei dos Reis. E nessa noite você tem a oportunidade de entrar nos céus pelas portas. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e acharás pastagens, acharás alimento, acharás gozo, acharás salvação, acharás paz em Jesus. A paz para a tua vida não está num copo de cachaça, numa droga, não está num cigarro, não está nas drogas, não está nas coisas mundanas. A tua paz, a tua alegria não está nos bailes, nas festas profanas. Não, é o que você precisa, a tua alma anseia, é a paz que tua alma anseia e necessita, ela está em Jesus. É Ele a fonte de paz, é Ele a fonte de alegria, Ele é a fonte de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, diz o Senhor Jesus. Viva em Deus. Não viva para o mundo. Vivamos no mundo, mas não para o mundo. Mas quando vivamos no mundo e vivemos para Deus, nós veremos a glória de Deus. E é o que Deus tem para você, querido, nessa noite. É que você entenda que você não foi criado para ser lançado no inferno. Você não foi criado para ser lançado no abismo. Você foi criado para estar com Deus. O destino que Deus traçou para você não pode ser trocado pelo destino que o diabo traçou. O diabo enganou o homem. O diabo, ele enganou o homem. Começando lá na glória, lá nos céus. Quando uma terça parte foi lançada juntamente com ele sobre a terra. Ele cai sobre a terra e engana o homem. Leva a multidão com eles. E quantos estão indo com ele? Eu te pergunto, você será mais um aí com ele? Você será mais um a caminhar com ele? Querido, abandona ele hoje. Abandona Satanás hoje. E diga para ele: Satanás, eu nunca mais vou andar contigo. Eu nunca mais vou te obedecer. Eu nunca mais vou seguir os teus conselhos. Eu nunca mais vou fazer as tuas obras. Eu nunca mais vou aceitar os teus manjares. Porque Deus tem o melhor para mim. Eu vou ouvir a Deus. Eu vou caminhar com Deus. Eu vou tomar decisão hoje com Deus. E vou servir a Deus. Você pode dizer isso hoje para Satanás. Você pode dizer isso hoje para Satanás.
Você pode hoje derrotar ele, pisar sobre a cabeça dele, em autoridade, em nome de Jesus, e declarar: a minha vida é de Deus. Não viva sendo escravo do diabo, mas viva sendo servo de Deus. Deus colocou uma marca sobre ti. O diabo tem procurado apagar essa marca, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E vemos que hoje, no mundo que vivemos, o homem tem trocado a sua imagem, a imagem natural de Deus, tem vivido na profanação. O próprio apóstolo Paulo fala que o homem, lá no livro de Coríntios, que o homem tem deixado o uso natural, deitando-se homem com homem, mulheres com mulheres, cometendo torpeza, abandonando a Deus, entristecendo a Deus. E quando tem vivido em pecados tão horríveis, apagando a imagem de Deus. Deus não te fez assim. Deus não imprimiu em você a imagem que você vive hoje. Se hoje o homem ele vive no homossexualismo, porque o diabo colocou essa imagem sobre ele. Não foi a imagem que Deus imprimiu nele. Ah, mas eu descobri que eu sou isso. Não. O diabo colocou isso sobre ele. Por quê? Ou somos homens ou mulheres. Deus fez o homem e fez a mulher. Eu não sei porque Deus tem colocado essa palavra no meu coração, na minha boca, para poder falar. Mas, pensa nisso. Você tem a marca de Deus sobre a sua vida. Você tem a marca de Deus. Certo dia, alguns anos atrás, eu olhava para mim em um espelho. Olhava no meu rosto, olhava todo o meu corpo em um espelho e conseguia imaginar a imagem que estava sobre mim, oposta do que Deus queria. E eu um dia declarei: eu não sou assim. Porque Deus mostrou em mim uma imagem que estava sendo imprimida pelo diabo. Uma imagem que estava sendo marcada por Satanás. E Deus mostrou, me fez olhar no espelho e olhar para mim mesmo e declarar: eu não sou assim. Não é isso que Deus tem para mim. Não é essa imagem que Deus me fez. Não é esse o homem que Deus me deu, que Deus colocou neste mundo. Não é esse o caráter imprimido por Deus. E você? Qual o caráter que está sobre você? Qual a imagem que está sobre você? Você é um servo de Deus? Ou apenas uma máscara que está sobre ti? Você é uma serva de Deus? Ou apenas uma máscara que está sobre ti? Deus tem chamado nessa noite a você para arrancar você das mãos do diabo com mão de ferro, mão de força, mão de poder, arrancar você e te colocar em lugares altos. Essa semana eu ouvia a estação de uma águia. E aquele pastor contando aquela ilustração, ele falava que uma águia, até para morrer, ela procura o mais alto pico, onde não tem acesso de nenhuma outra criatura, e vai àquele lugar para aguardar a sua morte. E fica lá aguardando a sua morte, até o dia em que ele
parte desta vida, dessa terra. E pensando nisso, eu comecei a refletir que eu e você fomos criados por Deus. E o diabo não tem poder de tocar na minha vida e na tua vida. Ele pode até tocar, mas não tem poder de dominar sobre a minha vida, sobre a tua vida, e arrancar da mão de Deus, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado. O servo de Deus não é diferente desta águia. O servo de Deus está vivendo em segurança. Nós, como igreja de Deus, estamos vivendo em segurança. Vivemos nesta vida, mas sabemos que não ficaremos nesta vida. Não ficaremos nesta terra. Nós estamos aguardando a volta de Jesus para estar com Ele na glória. E quanto mais o diabo procura tragar a nossa vida, Deus está sempre nos acolhendo. Deus está sempre nos escondendo. E no momento que o diabo ataca, que a morte vem, antes de cumprir o propósito de Deus, ao momento que o diabo tenta tragá-lo, a nossa vida, Deus o apanha e coloca no lugar mais alto, em que nenhum predador, nenhum inimigo, nenhuma outra criatura o pode alcançar. Deus está querendo nessa noite colocar a tua vida em segurança, em lugares altos, e o lugar mais alto que Deus pode encontrar para esconder a tua alma é na presença dEle. Não esconda a tua alma em um quarto escuro, na depressão. Não esconda a tua alma nos vícios, nas drogas. Não esconda, não se esconda, não se esconda nesses lugares, nesta terra. Esconda em Deus. O melhor lugar, o lugar seguro, o lugar mais alto que você pode esconder a tua vida e guardar a tua vida é na presença do Senhor. Deus nos convida nessa noite a tomar essa decisão. Se você entendeu essa mensagem, eu queria que você nessa noite tomasse essa decisão a declarar para o diabo: eu não vou mais te servir. O diabo tem nada para te dar. O diabo tem coisa alguma para te dar. Tem nada. Nada. Nada é algo que não existe. É isso que ele tem. Oferece tantas coisas, mas tem nada. Deus tem o melhor para você. Não aceita as ofertas do diabo. Não aceite os convites do diabo. Deus tem o melhor para você. Creia nisso, querido. E nessa noite, eu quero devolver a palavra ao apóstolo e queria que você tomasse essa decisão e declarar: eu não vou ser mais escravo do diabo. Eu, a partir de hoje, eu vou ser servo do Deus Altíssimo, porque Deus tem promessa que se realiza. Deus tem promessas que são concretas. Deus tem promessas que são reais. A promessa do Senhor dos céus é uma decisão que eu e você podemos tomar hoje, e ela nos dará a vida eterna. Amado, e quando decidimos a desobedecer a Deus, a viver oposto à vontade de Deus, a servir o diabo, nós iremos tomar decisão que nos levará à morte eterna. Amado, nesta noite Deus te convida você a rejeitar a morte eterna e escolher a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele tem o melhor para ti. Ele é a tua vida. Ele diz na sua palavra: escolha hoje a vida para que vivas. Escolha hoje a vida para que vivas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te ajude nessa noite
a tomar uma decisão que mudará a sua vida. A tomar uma decisão que transformará a tua vida, que transformará o teu caráter, que fará de você um novo homem, que fará de você uma nova mulher, que fará de você, dará a você um novo caráter. Deus apagará em ti toda iniquidade, Deus apagará toda mancha, todo pecado e tornará a mostrar a Satanás que o brilho dele ainda está em você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.